Olá, ilustríssimos amigos. Olá, você aí do outro lado da Matrix, tudo bem? Hoje a gente vai continuar conversando sobre Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Vamos falar especificamente do livro 3, capítulo 12, que tem por título Fé. Vamos continuar falando sobre fé, né? No vídeo anterior a gente já deu início a essa discussão. E C.S. Lewis ele vai falar que, nesse capítulo, ele vai falar de um segundo aspecto da fé. Ele vai dizer que a fé tem um aspecto até mesmo mais elevado, né? E essa fé, ela só surge depois que você se esforçar muito em cumprir todas as virtudes e ver que você falhou miseravelmente. Ver que você tem vícios que precisam ainda ser sanados, entende? C.S. Lewis ele vai destacar que enquanto nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um mero examinador de prova, na tentativa de barganhar com Ele ou na tentativa de ser aprovado pura e simplesmente para a partir daí barganhar com Deus, enquanto a gente estivermos com isso em mente nessa posição, quer dizer que a gente não entendeu a nossa natureza e a gente também não entendeu quem Deus é. Talvez na caminhada, no início, né, da caminhada cristã, possamos até ter essa ideia em mente, mas conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai ganhando maturidade e conforme a gente vai conhecendo cada vez mais a Deus, mais ele se revela como o Pai amoroso e não como um examinador aguardando a gente errar para poder nos punir, né? Como um examinador de prova do Detran, né? Que está ali só de olho com a pranchetinha para marcar as suas falhas, entende? É, E você, ao longo da caminhada cristã, você vai falhar, entende? E você vai, invariavelmente, você vai descobrir a sua própria falência em tentar viver uma vida virtuosa por conta própria, por seus próprios esforços, né? Pela força do seu próprio braço. É, né? E você vai perceber também que a gente não tem nada, conforme falamos no vídeo anterior, não temos nada para oferecer a Deus que já não seja dele. E até nisso a gente falha, entende? Nós vamos descobrir ao longo da caminhada cristã a nossa incapacidade de manter a lei de Deus e de obedecer a lei de Deus de maneira perfeita. Nós vamos perceber mais vezes que nós temos até mais vícios do que virtudes ao longo dessa caminhada. E ao percorrer essa estrada do esforço moral, né, nós descobrimos que os nossos esforços não são suficientes. Mas durante esse processo, nós também nos tornamos criaturas que se relacionam com Deus. Também descobrimos que é um tipo de nesse relacionamento a gente descobre um tipo de fé que deixa tudo nas mãos de Deus, que deposita nossa confiança em Cristo. E é desse tipo de fé que C.S. Lewis está falando especificamente nesse vídeo, entendeu? Crer que de alguma forma Cristo vai nos tornar um homem cada vez mais à semelhança dele. Querer que ao longo desse processo Deus, o próprio Cristo ele vai suprir essas nossas deficiências, que ele vai de certa forma nos transformar, vai transformar a nossa natureza e vai nos ligar de maneira filial ao Pai, entende? Para você ter esse tipo de fé, e na verdade é esse tipo de fé que C.S. Lewis está tratando nesse capítulo. Ele vai dizer que Cristo ele vai nos oferecer tudo por nada, entendeu? Basta a gente aceitar essa oferta magnífica, essa oferta redentora de graça, e C.S. Lewis ele vai destacar também que nesse sentido a salvação ela é operada por Deus, entendeu? Não existe uma autossalvação pura e simplesmente a partir dos nossos próprios esforços, entende? Precisamos confiar nele e fazer o que ele diz, entregar tudo para ele, e só quando a gente chegar nesse estágio a gente vai experimentar esse tipo de fé que C.S. Lewis está falando aqui. Ele destaca também que a gente não obedece para ser salvo, mas nós obedecemos porque Deus já começou a operar essa salvação em nós. Entende? A religião ela vai dizer que você precisa seguir uma série de protocolos, uma série de ritos, uma série de regras para você se salvar. No cristianismo é diferente. No cristianismo você primeiro é salvo para depois você começar a obedecer, não para ser salvo, mas por gratidão, mas como um desdobramento dessa salvação que Deus já começou a operar em você, entende? Você não obedece para ir para o paraíso, mas você obedece porque já foi alcançado de certa forma por Deus e você já teve um pequeno vislumbre
do que é esse paraíso. E por conta disso, você busca viver uma vida que, de certa forma, reflita a sua fé, entende? Lewis ele vai fazer um seguinte questionamento. E esse questionamento ele foi debatido durante séculos entre cristãos, né? Ele vai falar que o questionamento é o seguinte: o que nos salva? São as boas obras ou a fé em Cristo? Ele vai concluir que é como se você perguntar qual das lâminas de uma tesoura ela é a mais eficiente, entende? Qual das duas lâminas de uma tesoura é a mais fundamental? Essa foi uma discussão profunda durante muitos séculos, principalmente no século XVI, no período da Reforma e da Contra-Reforma. Se a salvação é pelas obras ou se a salvação é pura e simplesmente pela fé, entendeu? Sendo que não há uma oposição entre essas duas coisas, ambas são complementares, entende? É a fé que as boas obras devem, a partir da fé que as boas obras devem surgir, né? As boas ações sem fé também são puro farisaísmo e orgulho disfarçado, entendeu? Aí a gente volta para o livro de Tiago, mas também a gente não pode perder de perspectiva o livro de Romanos. Os dois caminham lado a lado, entende? É uma perspectiva assim, a outra pode gerar distorções. E ao longo da história a gente viu algumas distorções que esse tipo de pensamento acabou provocando na história da igreja, né? Por exemplo, no passado, principalmente no século XVI, um grupo dizia que você tinha que fazer boas ações para você ser um cristão de fato. E a principal boa ação seria você exercer a caridade. E uma forma de você exercer a caridade seria dando dinheiro para a igreja, você fazendo doações para a igreja. Então você doa tudo que você tem para a igreja e garante um lugarzinho no céu. Você vê, essa seria uma primeira distorção, né? A partir das ações, da salvação com base nas ações. Um outro grupo defendia que a fé era tudo que importava. Você tem fé, você tem tudo. Então, se você tem fé, você pode sair, pecar à vontade e está tudo certo, divirta-se. Esse é uma outra distorção. Perceba que a questão da hipergraça não é uma ideia nova, entende? Basta você ter fé em Cristo e a forma como você vive não interessa. Porque se você tem fé em Cristo, automaticamente você precisa dar ouvidos ao que ele fala, você precisa viver de acordo com o que ele diz. Se não for assim, você não confia em Cristo de fato, você não tem fé nele, entendeu? A Bíblia diz: põe em ação a salvação que vocês têm com temor e tremor. Então a Bíblia fala que para a gente pôr a nossa ação, a nossa salvação em ação. Dá a impressão de que isso depende de nós, né? Mas a Bíblia também diz que é Deus em que efetua em a gente tanto querer quanto realizar. Aí isso dá a impressão de que então é Deus a força motivadora da nossa salvação, né? Na verdade, Lewis ele fica até intrigado com isso. Mas nós temos, a questão é que nós temos uma mente ocidental que é dualista, uma coisa ou outra. Porém, muitas vezes, até mesmo nas escrituras, a perspectiva é de complementaridade. Na verdade, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas caminhando juntas, entende? Por exemplo, somente Deus ele pode produzir vida e salvação no homem, entende? Mas se o homem não desenvolver e manter essa vida, ele pode perder. Um exemplo natural para ficar mais claro, nós recebemos a nossa vida natural, nossa vida biológica dos nossos pais, né? Fomos alimentados por eles por um bom tempo enquanto a gente ainda era um bebê. Mas se a gente hoje em dia simplesmente parar de comer, parar de se alimentar, a gente morre. A mesma coisa se dá na nova vida em Cristo, entende? E na santificação. Nós fomos salvos e recebemos a vida de Cristo, mas precisamos desenvolver essa vida, desenvolver esse relacionamento com Deus, essa santificação a partir daí. Então você percebe que são coisas complementares. Creio que, em certo sentido, é nesse sentido que ele falou que o homem e Deus trabalham juntos nessa obra de salvação, digamos assim, né? E a gente entende que o cristianismo não é pura e simplesmente um conjunto de regras para você seguir. É muito mais. O cristianismo é relacionamento com Deus.